Irmãos, a paz de Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Vamos servir a Deus com alegria, e o Senhor nos servirá também. Mais alguma coisa? Eu agradeço a Deus, o Senhor me tem chamado nesse caminho santo, sagrado, ter tirado nós do mundo do labor, irmão, da guerra, da luta, ter batizado minha alma com a promessa, irmão. E se nós somos infiel, ainda tem que permanecer com o dom da caridade e do amor e da fidelidade, vamos ver a face desse Deus que nós está sentindo hoje, irmão. Agradeço a Deus por uma preparação do céu. Estamos aqui dentro dessa cidade, irmão. Nós moramos ali na cidade de Dois Córregos, faz 3 meses que nós mudamos para lá. Nós era ali de Sumaré, minha antiga comum era Maria Antônia, irmão. Mas eu agradeço a Deus que Deus criou um caminho, irmão, e nos levou ali para a cidade de Dois Córregos, irmão, onde há 13 anos atrás nós já residíamos ali, irmão. E pelo descuido nós saímos dali sem a palavra. Mas um dia o Senhor tomou a boca de um servo e falou assim: faz 13 anos que você não vai para aquela cidade, mas quando você voltar, você vai voltar para ficar. Agradeço a Deus, irmão, que Deus criou esse caminho, irmão. Estava ali no banco, irmão, faz tempo que eu não conto essa obra. Eu falei: Senhor, me ajuda na comunhão. O Senhor falou: olha, a igreja tem necessidade. Eu agradeço a Deus, irmão. Os irmãos ficam bem na comunhão. O que nós vamos contar aqui, irmão, é que o poder de Deus é maior do que o poder de qualquer espírito, irmão. Sempre Deus vai vencer, nunca vai perder, irmão. Muitos falam: promessa morre, não morre, irmão. Promessa vive. Aleluia, irmão. Eu agradeço a Deus, irmão. Eu não tive o direito nos domingos de manhã de entrar por essas portas e recitar: o Senhor meu pastor e nada nos faltará, Senhor. Fomos criados nas rodas de samba em São Paulo e Santo André. Fazia parte de um grupo chamado Soeto, onde o vocalista é o Belo. Eu agradeço a Deus, irmão, ali vivemos essa vida de pagode mais ou menos uns 10 anos, irmão. Mas eu agradeço a Deus que Deus criou um caminho novo dentro da nossa casa, irmão. Agradeço a Deus, irmão. Minha casa era samba de segunda a segunda. A parte da minha família louva adversário. E ninguém conhecia esse Deus que nós conhecemos nessa noite, irmão. Mas eu agradeço a Deus que um dia minha mãe precisou de uma empregada doméstica. Irmão, presta bem atenção o caminho que Deus entra. E fez um anúncio no Diário do Grande ABC, irmão. E aquele anúncio chegou numa cidade chamada Juquiá, irmão, bem pequenininha do interior de São Paulo. E uma moça crente, irmão, pegou aquele anúncio muito pobre e ligou para minha mãe. Minha mãe falou: olha, eu estou precisando para segunda-feira. Isso era no domingo. A menina falou: vou buscar a palavra que eu sou crente. Se Deus mandar, vai estar na segunda-feira dentro da tua casa, irmão. E naquele domingo aquela moça foi na Vila Chance, irmão. Entrou dentro daquele culto misto e Deus mandou a palavra: olha, vai para São Paulo e você vai entrar dentro da cova do leão. Mas lá eu vou fazer um grande milagre. Eu agradeço a Deus, irmão, que na segunda-feira, mais ou menos 10 horas da manhã, tocou a campainha da minha casa. Eu vou contar do jeito que Deus manda contar aqui. Eu saí de cabelo amarelo, revólver na cinta, brinco na orelha. Olhei e vi uma pessoa sem maquiagem, cabelo comprido, uma saia até o pé, um calor de 40 graus. Eu falei para minha mãe, falei: que é isso aí? Ela falou: olha, ela é a nossa nova funcionária, respeita ela que ela é crente. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, aquela irmã então de boca fechada dentro da minha casa, permaneceu mais ou menos uns 8 meses. Uma das minhas irmãs mais velhas depois de mim, a Érica, irmão, uma legião de demônio pegou minha irmã, irmão. E minha irmã ia para tudo que é lugar, ninguém tirava aqueles demônios. Mas eu agradeço a Deus nessa noite maravilhosa, que Deus só manda o crente abrir a boca quando Deus manda. E aquela moça olhou dentro do olho da minha irmã e falou: Érica, eu sou crente e vou te levar num lugar que nunca mais esses demônios vão te tomar. Irmão, numa quarta-feira, na Vila Guarani, Santo André, a minha irmã entrou de chinelo de dedo, bermuda, cabeça raspada, brinco na orelha, e a igreja está na mesma comunhão que estava aqui nessa noite. Eu agradeço a Deus, irmão. O nosso irmão Nelson Pacina atendendo aquele culto, nosso ancião, e de repente minha irmã sentou atrás do organista. Chegou na hora que abre a boca de Deus, na hora da palavra, e Deus tomava a igreja e falava assim: igreja, comunhão que é noite de resgate, é noite de virar o inferno de ponta cabeça, é noite de buscar o nome de alguém que está lá no inferno. E de repente ele deu 2 pulos para trás e gritou: anjo Miguel, que anda sobre as pedras fogueadas, desce aqui na atmosfera da terra e busca o nome de alguém que está lá no inferno. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, a igreja foi tomada de um marido, e de repente ele foi: igreja comunhão, o anjo está trazendo o nome de alguém aqui. E quando ele veio e trouxe o nome, pela primeira vez minha irmã ouviu a boca de Deus falar o nome dela: Érica, Érica.
legião de demônios sai da minha filha agora. A minha irmã balançou na comunhão da igreja e falou, promessa do Espírito Santo, pega ela agora. Deus batizou minha irmã em hebraico e japonês. Aquela moça, irmão, falou, Senhor, o diabo fala em língua também. Deus tomou teu sangue e falou, abraça ela. Quando ela abraçou minha irmã, Deus batizou ela com a promessa. Eu agradeço a Deus nessa noite. Quem entrou condenada, saiu absolvida pelo céu. Você tem glória para dar Deus nessa noite. O céu vai passar. E aonde ele falou que é morte, Deus anuncia, é vida. Deus do milagre. Nessa noite, irmão, as coisas mudou dentro da minha casa. A Érica que abria show de pagode, a Valquíria, já começou a falar calamanaia. Já falou glória a Deus, irmão, do lugar da saia curta, da calça comprida numa saia grande. Glória a Deus. Irmão, e nós dois expulsos daqueles pagodes, irmão. Por usar química, irmão, perdia muito show. Me infiltrei com meu pai nos morros, a igreja sábia. O pai como patrão, eu como gerente, começou a guerra da minha mãe. Resumindo, Deus chamou minha mãe na graça, chamou minhas irmãs. E eu falei, pai, tem um negócio estranho lá em casa. Agora a Érica fala uma linguagem japonesa, ela não estudou isso. É tudo que nós faz de errado, Deus conta pra elas. Em o nome do Senhor. Aramanaia, mas eu agradeço a Deus, irmão, que esse Deus é terrível na terra. Aleluia. Um dia minha mãe falou assim, olha, Wagner, vai ter uma festa na igreja, uma busca de dom. Você não quer ir não? Eu falei, mãe, imagina o pai pegar beijando o rosto de homem. Ele mata, pai ensinou eu com o cavaco na debaixo do braço e revólver na cinta. Minha mãe foi triste para vir agora ali. O nosso irmão Toninho do Pierre atender aquela busca de dom. E aquele dia eu tinha uma abertura de show pro Martinho da Filha, irmão. Aleluia, eu catei meu banjo, pus uma arma na cintura, 48 papelote de cocaína no bolso. A igreja tá na comunhão, meu irmão. Eu agradeço a Deus, irmão. Uma macumbeira chamada Maria que fechou meu corpo, falou, olha, você pode passar em frente de qualquer igreja, mas não passa na frente da igreja cinza. E se você entrar, acabou todo o seu poder. A glória a Deus aí, irmão. Eu agradeço a Deus que eu desci aquela rua, esqueci, Deus tirou minha mente. Quando eu vi, eu estava no átrio da igreja, irmão. Essa glória de amor, irmão, essa obra de caridade, irmão Renato, com muito amor, parceiro, falou, você é músico. Eu falei, todo mundo, ele senta aqui, que hoje Deus vai falar com a tua alma. A igreja lotada, minha mãe não me viu. E Deus tomava o irmão Toninho e falava, é busca de dom hoje, mas eu vou dar um dom pro seu filho. Entrar no céu hoje, minha mãe falou, Senhor, quem dera se meu filho estivesse aqui. Mas eita glória! Começou a pregar e falou, moço, você tinha um compromisso com o homem na terra lá, mas hoje eu tenho um compromisso com você aqui. E pra saber que é com você, um jeito de cabelo amarelo, brinco na orelha, revólver na cintura, minha perna começou a tremer, droga no bolso, um instrumento do diabo debaixo do braço. Isso é tudo esterco na minha presença, com arma na cintura, droga no bolso, recebe a promessa. Deus batizou eu com a promessa, irmão. E quando Deus batizou com a promessa, o irmão Renato, 16 anos esperando a promessa, me abraçou. Deus batizou o irmão Renato com a promessa. E quando eu saí pra fora falando em língua, minha mãe me abraçou, me batizou, me com a promessa. Vocês acreditam, irmão? Hoje é noite de dispensação. Hoje é noite de aumentar a tua fé. Hoje é noite pra mostrar pro inferno. O teu começo é o termino. Aleluia! Glória a Deus! Eu agradeço a Deus aí anestesiado, irmão. Glória a Deus. Ela falou assim, olha, tem crente de 60, 40 anos que não recebeu o que você recebeu pela primeira vez. Ei da glória! Minha mão e Deus te pega. Resumindo, irmão, era um dia no culto de jovem, os homens levavam num carro preto, eu entrava armado. Mas final de 98 para 99, o nosso saudoso Chiva de Carapicuíba atendendo a última reunião de jovem no Vila Suíça. E eu entrei lá, fiquei sentado. Deus mandou uma palavra poderosa e falou assim, olha, todos os domingos de manhã você entra aqui armado. Eu olhei pro cabo da minha PT, eu falei, é verdade. Ele falou, hoje eu vou te dar uma arma maior que a sua. Deu risada, irmão. A carnalidade ainda estava em mim. E se alguém tá carnal ainda aqui nesse culto, ainda na comunhão hoje aqui, que Deus vai colocar você no espírito. Porque você na carne você vê a montanha muito alta, mas no espírito você vê ela pequena e você vai passar do outro lado. Recebe a visão aí. Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus, irmão, que aquele homem começou a pregar. Eu falei, então fala essa arma poderosa que você tem no meu pensamento. Ele falou assim, olha, hoje mesmo você vai precisar dessa arma. Essa arma, quando você estiver no maior perigo, você vai gritar, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Irmão, minha mãe se preparando para orar, virada de ano. A igreja sabe, eu tinha que descer na favela para levar alguma coisa. A minha mãe falou, Wagner, vai depois. Eu falei, mãe, tem que ser agora. Ele vai depois.
depois foi aquela cara, eu falei, então vai. E eu desci, irmão. Eu desci, a dona Maria subiu para ficar olhando para nós. E quando eu cheguei, eu dei alguma coisa por causa daqueles meninos. E peguei alguma coisa. Mas eu agradeço a Deus que uma voz gritou, ei, neguinho, chegou a hora de você morrer. E quando eu olhei para trás, eu vi um homem de tocaniça, com uma submetralhadora na mão. E, irmão, minhas pernas tremeu. Passei a mão na cinta, estava desarmado. Lembrei do culto de jovens e menores no domingo de manhã. E aquele homem deu uma rajada de 32 tiros em mim, vocês estão na comunhão. E quando eu corria, lá no barraco, minha mãe falava, não deixa a promessa morrer não. Não deixa o diabo matar, não, que vai ganhar, Senhor. E aquelas palavras foi vindo, e primeira vez eu gritei, ó Deus da minha mãe, me cobre com teu sangue. Quando eu entrei dentro da minha casa pegando fogo, minha mãe me abraçou e gritou bem alto pro inferno. A planta que meu pai planta na terra, você não mata, se deu glória para Deus. Glória a Deus! Você é raiz de José, o diabo não vai te matar. Alamanaia! Eu agradeço a Deus nessa noite, irmão. Outro dia virado, desci na favela sem camisa. E falei, olha, dona Tereza, só é paga para orar, para olhar. Ela falou, eu sou macumbeira velha. Eu preciso te contar que eu vi, eu tô sem dormir. Ela falou, como todas as vezes eu subo para olhar. Mas na hora que eu fui gritar, sujou uma mão invisível do céu, tampou minha boca. Mas uma coisa que tá no meu ouvido que eu não consigo esquecer é quando aquele homem deu o primeiro estampido. E você gritou bem alto, ó Deus da minha mãe, me cobre com teu sangue. Quando você falou assim, desceu uma porta de fogo nas tuas costas. E saiu um varão de fogo com um escudo e uma espada. As balas que era para pegar na tua cabeça, batia no escudo e caía. Esse anjo eu conheço, esse anjo é o Miguel da glória a Deus. Glória a Deus! Hoje aqui, irmão, Deus está fazendo um reboliço aqui. Você está dando glória aqui. Glória a Deus! Você está dando glória aqui. Eu estou pegando alguém na mão de Satanás. Você está dando glória aqui. Eu estou quebrando o diabo no meio. Você está dando glória aqui. A vitória está chegando. Aleluia! Agradeça a Deus, irmãos. Ela falou, olha, fica com Deus da sua mãe. Minha macumba é pequena, ela é muito forte. Resumindo, irmão, muito longo o testemunho. Quebrei a perna em 3 pedaços. Levei uma facada, levei 60 pontos por dentro, 60 por fora. Subi numa salinha chamada Jardim Carlos, no Morro do Piolho. Quando eu entrava lá dentro, eu estava com a irmandade, porque sabia quem eu era. Agradeço a Deus que eu estava lá, estava aquele homem de novo, Toninho do Piau. A igreja lotada, ele pregou 3 Apocalipse, versículo 7. Apontou para mim e falou, moço, amanhã tem batismo na catequese. Se você não for, a arca está fechada para você. Mas para os meus parentes está aberta e encerrou a palavra. Eu falei, só tem de crente. Minha mãe falou assim, filha, que Deus está te pegando. A glória a Deus aí. Se tem alguém demorando para batizar, vem, irmão. Vem, que as águas já está se movendo, glória a Deus. Deus vai te pegar. Aleluia! Eu acordei cedo, perna fraturada em 3 pedaços. Não pude operar, tinha que esperar desinchar. Muleta. Fui pro centro de Santo André, conhecia como a palma da minha mão Santo André. E o batismo começava às 9h30. Deu 7 horas, 8 horas, andando pra lá e pra cá, uma chave, aniversário, sabe, irmão? Quando Deus tem um plano de vida, de salvação. E eu me irei mais ou menos umas 9h30 e falei, oh Deus, da minha mãe, se tu me quer mesmo, e não foi aquela água que eu bebi lá naquela igreja, que eu tô vendo essa linguagem na minha boca, bola de fogo, eu quero que tu envia 3 velhinhas pra vir me pegar aqui agora, e me levar no batismo que nunca te viu, que nunca me viu, mas foi rápido. Quando eu falei assim, uma apareceu na rua, falando em língua e falando, vamos irmão, tem 17 mil, nós estamos esperando, o batismo já começou, você tá na comunhão aí. E quando eu fui entrando, quem tava nas águas, irmão Toninho do Piau. E quando eu fui entrando, eu falei, Senhor, eu quero ser o primeiro. E eu vi uma moça descendo, ele barrou, ela falou, moça, espera um pouco. Aquele moço que tá entrando, ele vai ser o primeiro, da glória a Deus aí, irmão. Na hora que eu tirei a roupa, todo costurado, os irmãos começaram a falar em língua. E na hora que eu desci a linguagem que eu recebi, aquele dia começou a manifestar. Ele fez uma oração na minha cabeça e falou, moço, se você quer, você vai ver o primeiro milagre hoje já. Saí dali crendo, falei pros irmãos, tem faca aí, eu cobre com teu sangue faca. É pra me tirar essa rata aqui. Ele falou, não, moço, o que aconteceu? Eu falei, fui chutar alguém, chutei a calçada. Minha perna fraturou em 3 pedaços. Ele falou, quanto tempo? Eu falei, faz uma semana. Ele falou, não, moço, é empolgação do batismo, é abertura. Eu falei, então aquele irmão tá me tirando. Aleluia. Ele falou pra mim, se eu crer, eu vou ver o primeiro milagre. Ele falou, aí você tá mexendo com o Espírito Santo. Irmão, tem sempre valente nessa obra. O irmão olhando, irmão, o porteiro mais velho da catequese veio baixando. Ele falou, dá faca pro moço aí, Lamanaia. E pediu pra igreja ficar na comunhão. E eu comecei a encerrar minha língua. Quando eu tirei a tela, eles ficaram olhando, falando língua, tava que nem uma taquara toda quebrada. Aquele irmão olhando, que a mãe falou pra mim, você já ouviu falar em Ezequiel 37? Eu falei, não. Então você vai ver agora, Lamanaia. Pôs a mão na minha perna, a igreja tá na comunhão. E começou a profetizar osso no osso, nervo no nervo, volta pra esse moço. Prova pra ele que eu
Aleluia, Jesus. Quando eu cheguei na minha casa, minha mãe já estava falando em língua. Quando eu passei na viela, ela falou, viu uma bola de fogo na tua cabeça. Deus te chamou na graça, eu falei, chamou. Falei, pai, mãe, um negamos terrível. Que eu sabia ainda que tinha dentro do meu pai o espírito que andava com ele. 14 anos no tráfico com ele, nunca vi meu pai chorar. Ele chegou com uma corrente do diabo, ou então uma cintura, jogou em cima da mesa e falou assim, troca. Você tem um show para tocar? Eu falei, pai, a partir de hoje, eu só toco e canto pro Rei da Glória. Ele regalou o olho e falou, como que é? Falei, pai, a partir de hoje, eu só toco e canto pro Rei da Glória. Vocês estão na comunhão aí, irmão? Aleluia, ele abaixou a cabeça, resumindo. Se passaram 2 semanas, a Lamaia chamaram meu pai na graça. E quando eu tocava o hino 13, que meu pai chorava, deu glória para Deus aí. E resumindo, a igreja está na comunhão. A casa que era segunda pagote, hoje é casa de oração, o Santo André. Vocês estão na comunhão e sabe aquela moça que trouxe a graça para nós? Hoje ela é minha esposa, você deu glória para Deus aí. Você deu aleluia para Deus aí. Deus vai passar hoje aqui, vou mexer na tua pressão, na maraia. Deus vai passar com um milagre aqui hoje aqui. A igreja Glória a Deus. Uma bola de fogo chamada fé. E vai tudo pegando hoje a igreja aqui. Deus anuncia quem veio buscar. Vai levar. Amanaia, glória a Jesus. Agradeça a Deus, irmão. Faz 25 anos que Deus está me guardando. Estou aprendendo a engatinhar na graça ainda. Mas no meio desses 25 anos, eu vi o demônio correr muito na minha vida. Eu vi do nada Deus transformar água em leite. Tem comunhão aí, igreja. E ela mandava colocar uma rápida aqui, irmão. Glória a Deus. Irmão, morava aqui em Escorgo, minha esposa ficou grávida. E ela fazia, irmão, curso de enfermagem, tomou aquela vacina da rubéola. Os irmãos sabem que aquela vacina ela derrete o feto. Estou desespero, irmão, vamos embora, sem morte de Deus. Como eu falei para os irmãos, entrei dentro de uma garagem junto com meu pai, uma guerra. E ali começou uma guerra, uma luta. Deu 2 meses, 4 meses, fomos na faculdade de Santo André, ali no Hospital da Mulher. E os médicos falaram assim, vocês são crentes, né? Eu falei, somos, amado. Ele falou, quantas vacinas você tomou, mulher? Ela falou, 4. Ela falou, não tem que estar mexendo aí, um coração só batendo. E se ele nascer, ele vai nascer sem mão, ele vai nascer sem boca, paralítico, na manalha. E foi colocando ela embaixo, mas a palavra, irmão, falou que Deus ia dar o varão com vida na manalha. Ele falou, o que vocês querem fazer? Vocês têm dinheiro? Eu falei, não. O que você? Eu falei, tenho fé, dá glória a Deus. Aí ele falou, fica com a tua fé que nós vamos ver o que vai dar. Irmão, marcaram ali para fazer uma atração, e aquela semana foi semana de guerra, a criança não mexia, e eu fui pro meu serviço, escrevi o nome do meu filho, Saulo Gabriel, num papel, e coloquei no meu bolso, irmão, e eu sabia que aquele domingo nós tínhamos que fazer essa parte, e minha esposa falou que meio-dia, mais ou menos, a Sarinha, eu tenho uma filha Sarinha, hoje ela tem 18 anos, aquele dia, ela tinha 7 anos, estava sentada assim, irmão, brincando com a criança, mas de repente ela arrancou o véu da bolsinha, jogou na cabeça, e minha esposa estendendo a roupa, ela falou, você quer, mamãe, que o papai do céu falou pra mim agora, e ela, a minha mãe, ela falou, Wagner, ela se transformou, ela falou, creio, ela foi marchando, irmão, falando ali, pôs a mão na barriga da minha esposa e começou a falar, Saulo, mexe agora, pezinho, cria a mãozinha agora, voltinha na comunhão aí, irmão, quando ela bateu, o peito começou a mexer, e ela, a glória de Deus falou minha esposa, e falou ali pra aquela faculdade, irmão, e na hora que nós estávamos descendo, a nossa irmã ela chamou nós, e falou, tem umas mulheres de Deus aqui, vamos lá, eu falei, tô atrasada, ela falou, vai ser rápido, Wagner, e quando eu entrei, uma já apontou pra mim, irmão, e disse, ó, o diabo tá falando que vai matar a segunda glória na tua barriga, né, mulher? E Deus falou pra mim, homem, que hoje você escreveu o nome do teu filho, o diabo tá mandando eu chamar ele de Gabriel, mas Deus falou que é Saulo Gabriel, aqui o papel, mostrei pra ela, irmão, ela falou, padrinho, que não vai fazer um milagre. Então, irmão, e quando chegamos ali naquele hospital, aquela junta médica estava nos esperando, e todo mundo olhando pra nós, irmão. E quando nós chegamos lá, minha esposa botou o véu na cabeça, tem que ser crente aqui dentro e lá fora também, irmão. Pôs o véu na cabeça, aleluia, ele olhou e falou, pra que isso aí? É que eu vou entrar também na presença do meu Deus. E ela deitou, passaram já na barriga da minha esposa. A igreja está na comunhão, 37, dizer que eu me percebe, irmão, aleluia. E quando aquele médico começou a passar a mão na barriga da minha esposa, passar aquele negócio, a primeira coisa que ele viu a boca do Saulo para dar glória, e tocar um calor e um clarinete da glória, ele viu a mãozinha do Saulo mexendo lá dentro, o cabelo do médico começou a levantar e começou a gritar, milagre, milagre na barriga da crente, a glória a Deus aí. Eu sou uma esposa em japonês, irmão, e tinha uma enfermeira japonesa ali, e ele falou, o que ela tá falando? E a japonesa falava, o Deus de Israel, o Deus da congregação, é o Deus do milagre. Eita glória! 4 quilos, 850, tá hoje no nosso meio aqui dando glória, o nome de Deus vai sendo glorificado, você deu glória para dar Deus aí, irmão, se Deus falou que não vai gerar, você começa a gerar agora, uma nova
glorificado o nome de Deus e desejo levar para a cidade de Dois Córregos com a santa paz de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, irmão. Perdoa por tempo tomado. Mas esse lugar, se vocês soubessem como já está cercado de anjos de fogo, quem está na comunhão tem certeza que hoje vai voltar diferente. Veja, está em pedras fogueadas, meus irmãos. Os cartiçais já acenderam. E Deus está preparando a sala do banquete para nós entrar. Daqui a pouco vai vir o anjo trazendo uma praça de canais, significando a revelação da palavra. E quem tem pé preparado para receber ela, vai sair liberto dessa noite. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Senhor, irmão, vamos muito ao Rio de Janeiro, congregamos muito com aquela irmandade, tanto na capital como no estado, mas lá em Três Rios, no Rio de Janeiro, na altura, um homem crente, cooperador da Central, irmão, um homem valente, atendendo a obra de Deus na cidade. E quando ele saía de casa cedo para o trabalho, Deus visitava ele na rua de casa, na esquina, uma casa grande, bonita. Deus falava com ele: eu vou te mandar aqui, bendito Senhor, irmão. Voltava do trabalho, Deus falava com ele de novo: meu servo, eu vou te mandar dentro desta casa. Era assim sucessivamente. No meio do povo tem um povo que carrega o dom de Deus, o incensário, propaga, irmão, o evangelho, e diz que Deus é bom, opera, expile demônio, salva, glória, o Senhor cura, irmão. Então o povo da visita marcou lá na casa grande, bonita da esquina, uma visita de evangelização. Lá tinha uma grande necessidade, uma criança nasceu com toda a saúde, mas com 3 para 4 anos o menino perdeu as pernas, força, perdeu todos os movimentos, irmão, e nunca mais andou, só rastejava pelo chão. Os médicos condenaram: não adianta, traz quando tiver 12 para 13 anos, faremos cirurgia, adaptamos aparelho, quem sabe o menino volta a andar. Já tinha 7 anos, rastejando, irmão, e o povo da visita marcou lá e chamou o cooperador para ir junto, e ele foi, irmão. Quando ele chegou na casa da esquina, grande e bonita, e entrou, lá morava esta família, católica, apostólica, romana, não cria no evangelho. Ele entrou na casa junto com o povo, Deus visitou ele, comunhão. Eu não falei que te mandava aqui? Então comunhão, glória. A visita começou, irmão, e Deus já falou que o cooperador visitou ele: meu servo, sim senhor, te mandei aqui, sim senhor. Então dá o recado para a dona da casa, diga a ela que daqui 30 dias o menino vai andar dentro dessa casa. Ele abriu a boca: minha senhora, sou cooperador da igreja e estou junto com o povo da visita. Deus me mandou na tua casa e ele manda te anunciar: 30 dias o teu menino vai correr dentro da tua casa. Glória, o nome da mulher olhou para ele e falou: oh, meu senhor, eu não creio nestas coisas. Glória, o nome do Senhor. E a visita continuou, irmão. Deus visitou o cooperador de novo: dá outro recado, senhor, dá o recado. Ele abriu a boca: minha senhora, Deus está me visitando novamente, a senhora crê? Daqui 15 dias o teu menino vai andar dentro da tua casa. A mulher olhou para ele: meu senhor, eu já falei que não creio. Glória, o nome do Senhor. Ele baixou a cabeça, irmão, e o povo da visita continuou. Já estava no meio da visita, Deus visitou o cooperador de novo. Dá o recado para a dona da casa: não, senhora, a mulher não crê, eu sou teu servo, não posso abrir a boca de qualquer jeito. Dá o recado, larga de ser covarde, abre a boca. Ele não aguentou a presença de Deus, irmão. Ele abriu a boca e falou: minha senhora, Deus está me visitando, não estou aguentando. A senhora acredita? Daqui 7 dias o teu menino vai andar dentro da sua casa. Glória ao Senhor. A mulher olhou para ele: meu crente teimoso, eu já falei que não creio, não adianta insistir. Bendito o Senhor. Ele meneou a cabeça de vergonha: eu sou teu servo, o Senhor abrindo a boca de qualquer jeito. Como é que prego, como é que atendo? E o povo fechado na comunhão. Ele sabia que Deus falava na boca do cooperador: ouça, Simba, deixa a comunhão. Já estava no meio pro fim da visita. Deus visitou o cooperador de novo: dá outro recado. Não dou, a mulher não crê. Eu sou teu servo, abrindo a boca de qualquer maneira. O cooperador na obra, eu não posso falar não. Abre a boca, meu servo. Larga de ser covarde, abre a boca. Não, não, eu não vou falar. Abre a boca, o coração saltando pela boca pra fora. Quem conhece a voz de Deus não resiste ela. Ele abriu a boca: minha senhora, já está acabando a visita, mas não estou aguentando a virtude que está me tomando. A senhora crê? Daqui 3 dias o menino vai andar dentro da sua casa. A mulher não presente, teimoso.
Eu já falei que não creio, acaba com a visita. Vai embora da minha casa. Eu já falei que não acredito nessas coisas, acaba com tudo. Ele menino, acaba, Senhor, eu sou teu servo. Que vergonha que eu estou passando. A visita acabou, irmão. E eles já foram saindo pro quintal para fora. E o povo foi saindo fechado na comunhão. Não deixou a comunhão cair. Glória! Não deixa a comunhão cair. Deus visitou o cooperador de novo. Meu servo, dá um recado para a dona da casa. Não dou, a mulher não creu. Passei a maior vergonha do meu ministério. Como é que vou pregar a tendência? Não, se meu servo, dá o recado. A visita já acabou mesmo, dá o recado. Não dou, senhora, a mulher não crê. Dá o recado, não dou, a mulher não dá o recado. Então perdoou. Minha senhora já acabou a visita. Mas Deus está me visitando aqui no quintal. A senhora crê? Amanhã, daqui um dia, amanhã o menino vai andar dentro da sua casa. A mulher olhou para ele, vai embora, crente. Não já acabou a visita lá, que eu disse, sai da minha casa. E eles foram saindo, irmão, portão para fora. O povo não deixou a comunhão cair. Glória, sabia que o cooperador era homem de Deus. Deus falava na boca dele, foram saindo, portão para fora, já na calçada. Aleluia, do outro lado na rua, já despedindo. Deus visitou o cooperador. Meu servo, olha pro povo. Aleluia, ele olhou pro povo, abre a boca, não abre, Senhor. A mulher não creu, abre a boca, olha pro povo. O povo olhou para ele, a comunhão fechou. Glória, moleque, nem hoje. Fecha a comunhão, fecha a comunhão. Não deixa a brecha na comunhão. Falava na Índia. Ele olhou pro povo, o povo olhou para ele, abre a boca, meu servo, não abra. Abre a boca, meu servo. Já está na rua, pela vida ou pela morte. Abre a boca, seja o que Deus te abre a boca. Ele não aguentou a virtude no meio da rua. Ele deu um grito, mulher! A senhora não creu com 30 dias. A senhora não acreditou que daqui 15 dias o menino ia andar. A senhora não creu que daqui 7 dias o menino ia correr na tua casa. Não creu que daqui 3 dias ele ia andar. Nem com um dia amanhã, por essas horas, o menino ia correr. Mas a senhora crê no que Deus mostrou para mim agora. Já na rua, na calçada, que o teu menino vai sair agora. Pela porta da casa, vai atravessar o quintal correndo. Uma meninosa aqui no portão. Quando a mulher foi gritar que não cria, o menino saiu correndo no quintal, gritando, mamãe, eu tô liberto. A mamanaia não chamou a família inteira na graça. O cooperador de ancião em 3 fios. Ô, Jardim Mimar, dá pra dar um glória, dá pra dar uma aleluia. A comunhão não vai cair. Agradeço a Deus, irmão, perdão dos meus pecados, coroa em vida e glória no céu, se eu permanecer um filho firme e fiel até o fim. Eu agradeço a Deus pela esposa que tem me dado, pelas 3 filhas, um lar de paz que tem concedido para nós também, e a esperança da vida eterna quebrada dentro do nosso coração. Eu agradeço a Deus que, de uma maneira especial, o Senhor preparou nesta noite, de nós estarmos juntos aqui com esta irmandade, e o Senhor traz 2 obras para contar para essa irmandade, irmãos. Tentar resumir o máximo possível, mas eu louvo e agradeço a Deus que dentre as minhas 3 filhas, o Senhor nos presenteou a nossa casa com a nossa pequena Sofia, com 10 anos de idade, a nossa filha do meio, que ela se encontra num quadro de paralisia cerebral grau 5, onde ela é totalmente dependente de nós, irmãos, e chegou o momento da vida da Sofia, que ainda que o cognitivo dela fosse bastante comprometido, ela precisava estar matriculada em alguma instituição escolar, e começou uma luta incansável junto com a minha esposa, para tentar fazer a matrícula daquela criança nas escolas, mas recebemos muitos nãos nas portas das escolas, irmãos, porque as pessoas elas colocavam alguns obstáculos para realmente negar que aquela criança fosse matriculada, e o Conselho Tutelar estava nos cobrando daquela criança estar matriculada em alguma instituição de ensino. Eu agradeço a Deus que foram 3 meses de bastante humilhação que nós passamos nas portas das escolas, mas um dia perto da nossa casa, tinha uma pequena instituição escolar ali no nosso bairro, pertinho da nossa casa, e chegamos ali com a cadeira de roda, eu e a minha esposa, e quando a dona daquela escola olhou a Sofia e olhou nós, pediu para nós entrarmos, e aquela diretora, com muito amor e carinho, recebeu a Sofia e matriculou ela naquele lugar. Bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus que ali naquela parte nós ficamos tranquilos e o tempo foi passando, igreja. E assim nossa situação foi apertando bastante, materialmente falando. E teve uma ocasião, irmãos, que eu conversei com a minha esposa, que nós teríamos que, por força maior, tirar ela daquela instituição escolar, porque nós não tinha mais condição de pagar aquela mensalidade que era bastante caro. Conversando com a minha esposa, era uma quarta-feira, salvo erro, eu falei, na sexta-feira, nós vamos até a escola, conversamos com a diretora,
e explicamos para ela que não tem mais condição da Sofia permanecer naquele lugar. Eu agradeço a Deus, irmãos, que na quinta-feira a diretora daquela escola ligou para nós, marcou uma reunião para mim e minha esposa estar ali naquela escola. E eu falei para minha esposa, por certo, a Sofia não se adaptou naquele lugar. Nós não vamos precisar falar nada e nós não vamos precisar passar vergonha também. Bendito é o Senhor, que nós não vamos ter condição de pagar mais as mensalidades. Eu louvo a Deus, Irmandade, que na sexta-feira nós chegamos naquele lugar e nós recebemos bastante visita dentro da nossa casa, irmãos. E muitos pregaram para a Sofia que aquela criança tinha um dom especial sobre a cabeça dela. Mas eu olhava para aquela criança que não fala, que não se mexe, aleluia, que não esboça nenhum tipo de sentimento, somente o olhar. Eu falava, Senhor, mas que dom que essa criança tem? Uma interrogação sempre ficava dentro do meu coração. Mas eu agradeço a Deus que chegamos naquela reunião, irmãos, e sentamos dentro daquela sala da diretora. E aquela diretora olhou para nós e disse assim, antes de nós falarmos qualquer coisa, ela falou assim, olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Desde quando, a primeira vez que vocês chegaram na porta dessa escola, e eu olhei a Sofia, e nós aceitamos ela e matriculamos ela dentro dessa escola, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Algo diferente aconteceu dentro desse lugar. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, pai e mãe, desde quando a Sofia entrou aqui, aleluia, as guerras que tinham dentro dessa escola, ela começou a cessar. As crianças que eram muito hiperativas, brigavam no intervalo, e era uma confusão muito grande. Agora fica todas as crianças em volta da cadeira de roda da Sofia, fazendo carinho nela, e está uma paz dentro desta escola. E eu tenho que confessar para vocês, a nossa conta estava no vermelho, nós estávamos a ponto de fechar essa escola. Mas quando essa criança entrou dentro deste lugar, as coisas começaram a ficar no azul, uma prosperidade entrou dentro desta escola. A igreja acredita nessas coisas, bendito é o nome do Senhor. E pelo fato de tudo isso ter acontecido com a vinda da Sofia, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Vocês aceitam? Eu falei, nós aceitamos. Qual que é a proposta? Daqui hoje em diante, ela bateu o carimbo na folha, a Sofia é bolsista 100% nesta escola. Ela não precisa pagar mais R$1 de mensalidade, e o nome de Deus está sendo glorificado na Vila Moraes na noite deste dia. Aleluia, nós não ficamos confundidos e nem envergonhados. O Senhor chegou na frente e fez a obra, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus, irmão, quando eu saí na calçada da escola, o Senhor me repreendeu e com voz humana disse no meu ouvido, aleluia, esse é o dom que a Sofia tem em cima dessa terra. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor se comprazeu e permitiu do câncer passar dentro da nossa casa. E a minha esposa, ela foi acometida com esta enfermidade. Como eu falei para a Irmandade, a gente ficou numa situação bastante difícil por causa das nossas duas filhas, a Sofia também, que depende de nós. E um determinado dia nós entramos num lugar, irmãos, onde infelizmente nós somos bastante humilhados. Sabe que o nosso povo tem um preconceito muito grande quando vê uma criança em cima de uma cadeira de roda, que não tem controle sobre a sua saliva. E é bastante difícil, a Irmandade sabe como é que é. Bendito é o Senhor. Eu agradeço a Deus que daquela tarde nós voltamos muito tristes para nossa casa, aleluia. E não bastasse isso, a minha esposa já tinha feito 9 cirurgias. O câncer que ela teve foi na sua mama direita, ela precisou arrancar suas 2 mamas. E na sua mama direita da cirurgia que ela fez, tinha uma ferida que não cicatrizava de maneira nenhuma, Irmandade. Serva de Deus entrava naquelas câmeras hiperbálicas, mas não tinha nada que cicatrizava aquela ferida. E nós fomos para a casa do Senhor aquele dia, na esperança, como essa Irmandade entrou aqui, do Senhor falar com a nossa alma. Eu agradeço a Deus, irmão, quando nós dobramos o joelho na oração, eu olhei para o céu e, mediante tudo aquilo que tinha acontecido naquela tarde, minha esposa estava muito triste, a minha filha mais velha também, minha menininha não entendeu, mas olhei para o céu e falei, Senhor, hoje pela Tua palavra precisamos somente de uma justificação. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando nós cantamos os 3 hinos e dobramos o joelho na primeira oração, eu estava em bastante comunhão, a igreja não estava muito cheia, mas a minha esposa, Deus começou a visitar ela de uma maneira muito forte, Irmandade, onde a linguagem dela sobressaiu a comunhão da igreja, e algo no meu coração, aleluia, estava dizendo para mim que Deus estava fazendo uma obra na vida da serva de Deus naquele lugar. Mas eu fiquei na comunhão, irmão, esperando, ansioso para perguntar para ela. Veio a palavra, Deus abençoou grandemente. Mas eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, que acabou o culto, eu saí lá fora e falei, filha, o que aconteceu na primeira oração, que Deus te tomou muito forte na linguagem? Ela falou, Leandro,
Você não sabe o que aconteceu, eu vou te contar. Quando eu dobrei o joelho na oração, aleluia. Nós fomos numa igreja onde ninguém conhecia a nossa prova, irmão. E quando ela dobrou o joelho na oração, uma serva de Deus que estava atrás dela, bateu no ombro direito dela, bendito é o Senhor. E na fragilidade dela, ela falou, Senhor, já não basta o que nós passamos na tarde desse dia, o que nós vem passando, será que até dentro da tua casa nós vamos passar uma guerra aqui hoje, Senhor? Mas a serva de Deus do banco de trás falou assim, irmã, eu posso fazer uma coisa que Deus está mandando eu fazer? Glória ao nome do Senhor. Ela olhou para trás e falou assim, irmã, pode fazer o que Deus está mandando você fazer. Eu agradeço a Deus, irmandade, eu sei que a irmandade acredita nessas coisas, bendito é o Senhor. A mão da serva de Deus sobrepôs o ombro direito da minha esposa e foi em cima da mama direita dela, e da boca daquela serva de Deus saiu essas palavras, cicatriz que não cicatriza, cicatriza agora em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus, irmandade, que aquela ferida material foi cicatrizada, espiritual também, e o nome de Deus está sendo glorificado na Vila Moraes na noite desse dia. Quem sabe, irmão Toninho, irmão Arnaldo, Deus entra dentro desta igreja hoje para curar alguma ferida espiritual, ferida material, e o nome de Deus vai ser glorificado na nossa boca. Glória a Jesus! Santo é o Senhor. Eu agradeço a Deus, irmão, que depois de 10 cirurgias, bendito é o Senhor, a irmã Juliana, serva de Deus, está lá em casa dando glória a Deus, liberta por completo, e o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. Muitos milagres Deus tem feito, mas numa outra oportunidade nós voltamos para contar mais algumas obras para esta irmandade. Estou muito feliz. Levo saudação para as crianças, a mocidade, com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória, aleluia. Com a Deus nesta noite, enquanto o Senhor tem me chamado na sua graça, com 15 dias de batismo, Senhor, numa oração dentro da casa da minha sogra, buscando a Ele em oração, o Senhor me ensinou com a bendita promessa, com evidência de novas línguas, ao qual esta joia permanece no meu coração até o dia de hoje. Então, graças a Deus, o Senhor preparou esposa, nos deu uma filha, hoje com 25 anos de idade, formada, no tempo certo estudou a música, o Senhor chamou também na sua graça, e é organista na casa do Senhor. Dou graças a Deus porque posso dizer que eu e a minha casa servimos a este Deus. Rápidas palavras, irmãos, não dá, o tempo vai embora. Não. Mas em rápidas palavras, minha esposa não está presente, então eu posso dizer, ela ainda quando criança, por volta de 6 anos de idade, como qualquer outra criança, correndo no quintal, por alguma coisa que ali estavam brincando, e ela veio a cair, irmãos, e bateu o seu lado direito, o seu diafragma, e nessa situação ela veio a desfalecer, irmãos. Minha sogra foi chamada, e ela ali, isso eu estou falando, irmãos, há mais de 50 anos atrás, e a minha sogra pegou ali a minha esposa, a filha, né? Levou no farmacêutico mais próximo, que era o socorro que tinha naquela época. E ali, ele fazendo os primeiros sinais, primeiros socorros, né? Os sinais vitais, ele disse para minha sogra, olha, a criança está morta. Não fala isso. Não fala isso. Me leva ali no Dr. João. Aí levaram no Dr. João. O Dr. João fez o mesmo diagnóstico e disse para ela, tua filha está morta, não tem o que fazer. Não fala isso, doutor, me leva nas clínicas infantis do Ipiranga, fica aqui no Ipiranga mesmo. E assim foi, irmãos, e o tempo passando, isso já estava com 6 horas já, quando o médico ali, que estava no pronto-socorro, que foi ver a criança, num dado momento, irmãos, isso é para quem crê, ele disse para a assistente dele essas palavras, Dulce, prepara a documentação porque a criança está morta. Mas a minha sogra, ela não se conformou com essa condição. E ela era uma mulher preparada, irmãos. Aonde ela ia, ela levava o seu véu. O Senhor deu o dom de evangelização. E ela, naquele momento, com desespero de mãe, porque a mãe faz qualquer coisa por um filho. Não importa a condição que é o filho e a filha. A mãe, ela é uma leoa. Bendito é o nome santo do Senhor. Ela falou, doutor, espera um pouquinho. Deixa eu falar com meu Deus. E ele ali entendendo, irmãos, na angústia que a minha sogra estava, falou, tá bom. E ali onde ela estava, ela tirou o véu da bolsa, se ajoelhou, irmãos.
E ainda em vida ela me dizia, eu não sei se meia hora, se uma hora, não importa. Mas de repente alguém bateu no ombro da minha sogra e disse, dona, levanta, tua filha está sentada. Xalamanaya, o Senhor é dono da vida e da morte, Alamansuria, Ele tem poder sobre todas as coisas. Está lá minha esposa, bendita é o nome santo do Senhor, deu vida. Mas irmãos, aonde ela estava, ela disse, alguém veio trazer alguma bala, algum biscoito, e ela não aceitou. E aí minha sogra até perguntou, uma criança de 6 anos não aceitar uma bala, um biscoito? E minha sogra disse, mas por que você não pegou? Ela dizia, mãe, nós somos ensinados nos cultos de jovens, dependendo do lugar que nós entramos, nós não aceitamos nada. Bendito é o nome santo do Senhor. E ela disse, mas por que a senhora me chamou da onde eu estava? Eu estava num lugar tão lindo, era um jardim maravilhoso, por que a senhora me chamou de lá? Lamanduia, glória! Mas o Senhor conhece o nosso futuro, conhece o passado, o presente e o futuro, aleluia! E por esta obra que Deus fez na vida da minha esposa, ela cuidou da minha sogra até o fim. Cuidou como se fosse uma mãe, deu banho, beijou, abraçou, limpou, aleluia, trocou roupa, até o momento, irmãos, que chegou na prova, porque quem tem enfermidade dentro de casa, enfermidade prolongada, é difícil, e na nossa falta de conhecimento e entendimento, irmãos, muitas vezes nós não desejamos passar a prova. E eu fui com ela, e fomos numa determinada congregação, e o Senhor disse na hora da palavra, filho e filha, você vieste aqui nesta noite, e pediste uma resposta para a situação que vocês estão passando. Te anuncio, Senhor, eu estou na vida de vocês e eu vou dar força para vocês passarem até o fim. Mas fica sabendo de uma coisa, o que vocês fizerem com os vossos pais é o que farão na vossa velhice. Sem entrar muito em detalhes aqui, irmãos, a Irmandade entendeu, porque o nosso desejo era pegar a nossa sogra, porque já não tinha mais condição, e colocar numa clínica. Seria uma situação mais saudável. Mas o Senhor nos chamou a atenção desta forma, estou falando para nós, irmãos, não recrimino ninguém. Aleluia. Mas o que você fizer para minha filha, que está em cima de uma cama, lá na frente será recompensado. Voltamos, irmãos, para nossa casa. Minha esposa cuidou da minha sogra, resumindo bastante, cuidou do meu sogro, e eu estou aqui glorificando a Deus. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre, irmãos. Não tem faltado luta, prova. Se fosse contar aqui, o tempo não para, irmãos. Mas o Senhor teve misericórdia. Durante algum tempo, estive na porta com os irmãos, por volta dos 13 anos. Em 2014, o Senhor preparou esse ministério, no qual, confesso a essa Irmandade, que não tenho condição e nem competência. Mas o Senhor nos tem ajudado até este presente momento, aonde na obra da piedade, temos o nosso companheiro aqui, nosso irmão Herreiro, junto ao setor 1, nosso irmão Diógenes, que não está presente. O Senhor nos tem dado graça, irmãos, de fazer alguma coisa quando o Senhor nos pede. Porque ao final de tudo ainda somos servos inúteis, irmãos. Então, graças a Deus por tantas coisas, irmãos. Chegou um dia dentro da minha casa, que eu falei para minha esposa, a prova era tão grande, irmãos, tão grande, eu não tinha R$1. E eu falei para minha esposa, eu vou buscar a palavra. Se Deus não falar comigo nessa noite, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Ela falou, então tá bom. Eu moro perto ali da Vila Arapuá, saí andando, entrei na congregação, sentei nos bancos, e ali fiz a minha oração, chorei, clamei, pedi para o Senhor ter misericórdia de mim naquela noite. E o Senhor foi tão bondoso, irmãos, que na hora da palavra, o servo que presidia, quando fez ali o término da leitura, disse estas palavras, sou teu pastor, nada te faltará. Mas para que você saiba que eu sou Deus na tua vida, existe uma luta entre o Deus que você serve e o adversário da tua alma. E você lutaste até hoje, mas te diz o Senhor, eis que estás aprovado, aleluia. O teu adversário não te venceu e não te vencerá. A porta que está fechada eu abro nesta noite, uma porta não, mas é um portão na tua vida. Irmãos, o tempo passou, o Senhor abriu uma porta numa empresa multinacional, viajei, fui para fora, estudei fora e estou aqui glorificando o nome santo do Senhor. Chegou o momento, o contrato ali encerrou, o Senhor preparou a minha aposentadoria, eu estou aqui glorificando a Deus.
Tantas obras o Senhor tem feito, mas o horário não espera. Assim, dou graças a Deus por tudo, o seu nome seja sempre louvado. Também agradeço a Deus nessa noite, querida Irmandade, pelo rico dom de vida eterna que Ele me oferece, se eu for um filho firme e fiel à sua palavra. Eu agradeço a Deus que no ano de 2006 o Senhor me chamou nessa graça, teve misericórdia da minha alma, passou no meio deste mundo e me tirou do meio do pecado. Me chamou, me limpou e me colocou nessa fileira santa. E hoje eu estou aqui louvando e glorificando esse grande Deus maravilhoso também. Eu agradeço a Deus que no tempo certo o Senhor preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa. Agora vão completar-se 16 anos que o Senhor tem nos preparado o nosso matrimônio, tem nos abençoado com 2 filhos e tem nos dado um lar de paz na presença de Deus também. Eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto o Senhor tem feito grandes obras na nossa vida, não é, queridos? Eu vou contar uma obra que Deus fez, nos mandando ali para a cidade de Piracaia. Por isso que a palavra de Deus, ela é sábia, não é, irmãos? Quando ela nos instrui que a vida, o caminhar de um irmão é diferente do caminhar do outro. Não tem como ser o mesmo, o destino é o mesmo, o rumo é o mesmo, mas a nossa trajetória nessa terra tem as suas idas e vindas, não é assim, irmãos? E para mim, no ano de 2015, o Senhor me surpreendeu, não é, irmãos? Me tirou aqui do Itaim Paulista, da região leste, aqui junto com os irmãos. Deus preparou, fui músico ali no bairro do Jardim dos Ipês, com o nosso saudoso irmão Padilha, nosso cooperador, o cooperador de jovens, nosso irmão Irênio, não é, irmãos? E tem nos levado ali para a cidade de Piracaia. Só que, quando Deus preparou de nós mudarmos para lá, o Senhor nos deu a graça, irmãos, aqui nessa cidade, aqui na capital, de nós trabalharmos na empresa Brinquedos Bandeirante. Boa parte da Irmandade conhece. Tinha aqui na Vila Ema um escritório e a parte de produção era ali em Ferraz. E eu trabalhei ali, irmão, salvo erro, por 9 anos ali naquela empresa. E o Senhor tem me abençoado ali, irmãos, tem abençoado a minha esposa também na área profissional dela, aqui nessa cidade. Mas no tempo, irmãos, do Senhor chega na vida de todos nós. Não é, irmãos? Para cumprir a palavra de Deus, para cumprir o destino na vida de cada um. Eu agradeço a Deus que no ano de 2014, irmãos, voltando ali do meu trabalho, trabalhei à noite naquela ocasião. E pela manhã, irmãos, eu vim ali pela estrada Dom João Nério, Deus permitiu de eu contemplar ali, irmãos, um latrocínio naquela vinda para casa. Irmãos, aquilo entrou um desespero dentro do meu coração tão grande, irmãos, que a vítima estava na minha frente, eu era logo ali o próximo carro ali, irmãos, e o Senhor me permitiu de eu ver tudo aquilo. Bendito é o nome do Senhor. É por isso que Deus faz na vida de cada um de uma forma diferente. O Senhor fechou meu coração nessa situação, irmãos, de uma tal forma que eu não queria mais ficar nessa cidade. Eu já não tinha mais prazer, bendito é o nome do Senhor. Ainda quando eu conheci o servo de Deus ali na cidade de Atibaia, ele falou assim, minha comum é lá na Vila Rio Branco, vai lá congregar com nós. Eu falei, meu irmão, eu tenho um grande prazer e desejo de servir a Deus, mas ainda eu tenho alguma coisinha que me segura, bendito é o nome do Senhor. Bendito seja Deus, mas eu agradeço a Deus, queridos, que passado poucos dias eu estava ali fazendo alguma coisa em casa, e também ouvi alguns disparos, e quando eu fui ver, um homicídio na frente da minha casa. Que situação. Mas foi o caminho que Deus preparou na minha vida, irmãos. E fechou meu coração para essa cidade, bendito é o nome do Senhor, e no tempo oportuno. Eu estou contando isso para a Irmandade para ver o operar de Deus na vida do povo de Deus. Não é assim, irmãos? Se porventura tem alguém dentro aqui no nosso meio que está com medo de alguma coisa dessa vida, fique em paz. Porque a mão de Deus, a invisível mão do Senhor, Ele nos guarda todos os dias da nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, queridos, que no tempo certo o Senhor despertou meu sogro durante uma madrugada e ele sonhou com uma cidade chamada Piracaia. E ele acordou naquela manhã e falou assim, Beto, vamos congregar nessa cidade? Eu sonhei com essa cidade e eu vi que tem culto lá, vamos lá. Eu falei, vamos embora. Eu sou meio animado para servir a Deus também, irmãos. E pegamos o carro e fomos para aquela cidade, irmãos. Quando eu cheguei no portal, na entrada da cidade, o Senhor falou dentro do meu coração, essa é a cidade que eu quero vocês. Glória ao nome do Senhor. Mas entrou uma paz tão grande dentro do nosso coração e naquela ocasião só estava eu e meu sogro e mais 2 irmãos, companheiro nosso que nós fazíamos algumas visitas. Bendito é o nome do Senhor, e congregamos naquela cidade. Eu retornei para casa com o meu molho cheio de alegria, irmão. Cheguei em casa, falei para minha esposa, falei, amor, Deus preparou um lugar para nós morarmos. Eu agradeço a Deus que levamos ela ali para conhecer a cidade, irmãos. O que mais me chamou, o servo de Deus ainda perguntou, o que te chamou a atenção numa cidade tão pacata? Não tem semáforo na cidade, irmãos. Andei a cidade todinha, não tem um semáforo na cidade. Eu falei, meu Deus, é aqui mesmo. E o coração da serva de Deus encheu de alegria, irmãos. E para Deus cumprir, irmãos, a nossa vida, porque é Ele que abre os caminhos para a nossa vida, irmão. Nós não temos força de nada. Às vezes a gente confia, a gente faz uma ligação, às vezes a gente se desespera tanto, e a obra de Deus está no simples operar, irmãos.
Agradeço a Deus que quando Deus preparou de nós mudarmos para aquela cidade, tentamos comprar uma casa ali, mas Deus fechou as portas para nós de comprarmos uma casa ali, irmãos. Na ocasião tínhamos algum recurso, não é assim? E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, o banco não aprovou o financiamento da casa. Ela falou assim, então vamos pegar o carro no próximo domingo e vamos procurar uma casa para alugar. E encheu meu coração de fé. Servo de Deus já se animou. Eu falei, então animei também, vamos embora. Pegamos o carro, irmãos. Andamos a cidade inteirinha. Não encontrava uma casa para alugar, irmãos. Uma cidade muito bonita. A Irmandade vai um dia, estiver estressado aqui, vai lá para a cidade de Piracaia, que lá desestressa, viu? Eu agradeço a Deus, irmãos, que andamos a cidade inteirinha. Ali nós temos 2 barragens ali que nos rodeiam. E andamos pela barragem, andamos ali pela cidade e nada de encontrar uma casa. Quando estávamos retornando é cidade de primeira, irmão. Só tem uma entrada e uma saída. Engatou a segunda, já está na outra e já está em Joanópolis. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando nós estávamos retornando, vamos voltar embora para casa? Depois a gente vê. E tem na rodovia, irmãos, tem uma entradinha aqui. Eu não percebi na hora que eu fui. Tem um bairro na ida, tem um bairro do lado esquerdo chamado bairro San Marino. E eu não percebi nesse bairro, irmãos, que é um bairro uns 1000 metros do centro da cidade. E quando eu voltei, eu olhei uma subida na diagonal assim, o Senhor falou, sobe aqui. Na hora que eu subi, que eu cheguei no meio do topzinho, irmão, uma subida bem íngreme. Na hora que eu cheguei no meio do topzinho, o Senhor falou assim, dentro do meu coração, este é o bairro que eu te quero. Subi, passei a primeira, a segunda, virei a terceira direita, uma construção de uma congregação novinha. Me alegrei, tinha um servo de Deus trabalhando ali, conversamos com o servo de Deus. Passei na frente da congregação, virei à esquerda, desci direto, dei de frente com uma casa alugando. E tinha um telefone ali, eu liguei naquele telefone, era por volta de meio-dia, 1h. Liguei naquele número de telefone para assuntar alguma coisa. O homem que atendeu do outro lado da ligação falou assim, olha, eu não sei como que você conseguiu, estou no meio do sítio aqui, não pega sinal aqui de jeito nenhum. Só que é o seguinte, eu vou voltar para a cidade só 6 horas da tarde, porque eu estou trabalhando no sítio. E eu vou voltar só 6 horas da tarde, que eu encerro meu trabalho. Eu falei, não, eu te espero aqui, senhor, fico te esperando aqui, eu vou aproveitar e vou conhecer a cidade. E ficamos por ali, irmão, quando aquele homem voltou, chegou do seu trabalho, nos encontramos ali na casa. Na hora que ele nos encontrou assim, já veio nos cumprimentar e falou, a casa é de vocês. Eu falei, calma, mas não é assim. Ele falou assim, não, o que você transpassou para mim, o que você, sua esposa e sua filha transpassou para mim, a casa já é de vocês. Geralmente eu peço aqui 90 dias de calção, ou então um fiador com uma escritura, mas para vocês eu não vou pedir nada não vou nem fazer contrato, pode morar na casa a partir de amanhã já. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos, que aquele homem, um senhor ali naquela cidade, fizemos muita amizade, irmãos, eu faço amizade também. Fizemos amizade com aquele homem, irmãos, até o dia de hoje nós falamos de Deus ali para ele ali. Quem sabe um dia Deus passa como passando a nossa vida cheia de misericórdia. Eu agradeço a Deus, irmãos, que moramos naquela casa, mas Deus sabia o que nos esperava lá na frente. Não é, irmãos? Diz a palavra de Deus, o que era já foi, o que é também já foi, o que há de vir já foi, porque o Senhor é eternamente. Muitas das vezes fica uma dúvida na nossa cabeça, o que vai ser do dia de amanhã. Mas Deus já sabia, irmãos. Residimos ali naquela casa por 6 meses. Foi feito ali um contrato anual para que houvesse algum documento. E passaram-se 6 meses, irmãos. Minha esposa trabalhava numa empresa ali. E o Senhor permitiu uma prova muito grande, irmãos. O Senhor me cegou nessa questão de profissional. Eu tinha uma profissão aqui na empresa. Quando eu cheguei na cidade lá não tinha minha profissão. Eu falei, puxa vida, eu ia fazer uma entrevista numa empresa. E a entrevistadora falava assim, o seu currículo é incompatível com a vaga. Não tenho condição de te contratar. E aconteceu isso comigo por 3 vezes. Eu falei, Senhor da glória. Mas eu agradeço a Deus, queridos, que minha esposa começou a trabalhar num escritório ali. E passado algum tempo, irmão, salvo erro 6 meses mesmo, o servo de Deus que é dono daquele escritório falou assim para minha esposa, falou, senhora Mari, eu tô com uma casa ali no San Marino, vamos morar naquela casa lá? Porque vai dar certinho para vocês. Ela falou assim, não, mas a gente tá não, vai morar, vai lá ver a casa lá. E nós fomos, irmão, fomos ver a casa. E Deus preparou, irmãos. Ele falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, você não vai nem pagar o aluguel lá. Se eu vou fazendo, você vai fazendo algum serviço aqui para mim no escritório e nós abate aí. E foi assim, irmãos. E eu fui conversar com aquele homem que tinha alugado a casa para mim, com um contrato de 1 ano. Eu falei assim, olha, senhor Nicola, eu vim aqui pra gente se negociar, né? Porque eu vou sair da casa, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou, Beto, a hora que você sair da casa, você me entrega a chave e você não me deve nada. Eu falei, mas tem um contrato, eu tô sem rescindir no contrato. Ele falou assim, você foi o melhor inquilino que eu tive até o dia de hoje. Para mim você não deve nada, pode pegar e sair para lá, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar sendo amigos. Eu falei, então tá bom, senhor Nicola, moramos naquela casa, irmãos. Deus conhecendo a prova que nós iríamos passar. Fiquei desempregado ali, irmãos, durante 1 ano e 7 meses, se eu não me engano. E bendito é o nome do Senhor, uma prova muito árdua nos pegou ali, irmãos. Um desespero tomou a nossa alma. E quando surgiu uma vaga de emprego ali naquela cidade, eu fui trabalhar de ajudante de produção numa fábrica.
Agradeço a Deus, irmãos, que 3 vezes o que eu ganhava ali, eu fui ganhar menos ali naquele emprego. Mas foi o que Deus preparou na minha vida, irmãos. Eu cheguei num extremo da minha prova. Eu falei, Senhor, eu vou ter que voltar para São Paulo, Senhor, porque olha a situação que eu estou passando com a minha família. Na ocasião tínhamos só a menina e já estava faltando alguma coisa dentro de casa. Eu confesso para a Irmandade que eu chegava em casa, ia deixar minha esposa no trabalho, eu voltava, eu chorava o dia inteiro. Eu falava, Senhor, mostra para a obra da piedade a nossa necessidade, Senhor. Mostra para os teus filhos, para as tuas filhas, mostra para quem o Senhor quiser, mas supre a minha necessidade, no desespero que eu estava, queridos. Mas Deus, Ele tem coisa maior na nossa vida. E, irmãos, e por misericórdia de Deus, nunca deixei sair o sorriso do meu rosto. Ninguém nunca percebeu a prova que nós passamos ali. Certo é que passamos essa prova, irmãos. Aí minha esposa, ela não podia gerar. Eu vou contar para a Irmandade um pouquinho detalhada, tem um pouquinho de paciência, que a Irmandade vai entender o desfecho, irmãos. E minha esposa não podia gerar, irmãos, e um dia o Senhor mandou a palavra e falou que ela geraria. E nós já estávamos morando nessa casa, na prova que nós estávamos passando. Por misericórdia de Deus, já não estávamos pagando aluguel, de certa forma, porque minha esposa prestava um trabalho ali. E bendito é o nome do Senhor, e minha esposa ficou gestante do nosso filho. Aí o que estava apertado, apertou mais um pouco, porque veio a preocupação, irmãos. E Deus preparou de trabalhar nessa empresa de ajudante, e um dia Deus tomou a boca de um rapaz. Aí eu, no desespero da minha alma, ele falou assim, Beto, fica em paz. Quando esse menino nascer, você vai ver que nem roupa você vai precisar comprar para ele. Um rapaz, irmão, que trabalhava comigo ali, não teme o Senhor, e cumpriu na minha vida, irmãos. O menino fez 6 anos de idade. Eu comprei esses dias uma roupinha para nós irmos num casamento de um auxiliar nossa que casou. Fui 6 anos para comprar uma roupinha para ele, irmãos. E até assim Deus prepara ainda para ele uma roupinha de vez em quando. E o nome de Deus está sendo glorificado também nessa parte. Eu agradeço a Deus, irmãos, que a prova apertou mais um pouco quando o menino nasceu. Ficou internado 12 dias na UTI neonatal. Uma prova muito grande. A gente costuma falar assim que irmãos, entre amigos, eu não desejo a prova que eu passei nem para o meu inimigo. Difícil. Mas é Deus que nos alicerça. É Deus que estrutura esse povo. É por isso que você está aqui nessa noite. Porque você está estruturado em Cristo Jesus. Isso aqui não é obra fundada a partir de sentimento humano. Isso aqui não é obra fundada a partir de mérito humano. Isso aqui é obra fundada pelo amor de Cristo por nossas almas. É por isso que sofremos, mas nunca seremos abalados. Não é assim que diz a palavra, irmãos? Eu agradeço a Deus, queridos, que a prova apertou tão forte, para a Irmandade ter noção, que eu falei assim para minha esposa, vamos buscar a palavra e vamos embora para São Paulo. Vamos voltar para lá. Né, irmãos? Uma prova, não conseguia estabilizar, irmãos. Era uma situação difícil, conta atrasada. Mas eu agradeço a Deus que a bondade de Deus chegou na minha vida no momento certo. Fui buscar a palavra. O Senhor mandou um servo de fora naquele dia e falou assim, filho, fique em paz. Foi eu que te trouxe aqui para essa cidade. Fui eu que te preparei até aqui. Bendito é o nome do Senhor para te estruturar, porque a obra que eu vou fazer na tua vida, eu preciso de você forte. Continua mais um pouquinho que eu estou chegando na tua vida, que eu vou abrir uma porta que homem nenhum vai ter o poder de fechar. Bendito é o nome do Senhor, mas suporta mais um pouquinho, porque dessa porta sairá a tua benção material. E eu te trouxe nessa cidade porque eu preciso de você aqui, filho. Suporta mais um pouquinho. Eu cheguei em casa em oração, pedi misericórdia para Deus. Eu falei, Senhor, tem piedade, Pai. Eu sou fraco, na verdade, mas me ajuda, Senhor. Irmãos, passado um pouquinho de tempo, Deus preparou, irmãos, o Senhor mudou a minha profissão ali naquela cidade. O Senhor tem me abençoado, irmãos. Eu agradeço a Deus que um certo dia, só para a Irmandade ter noção, eu estava ali naquele trabalho um sábado, irmãos. Um sábado trabalhoso, irmãos. E eu adquiri até uma enfermidade ali naquele trabalho. E um rapaz chegou em mim e falou assim, ô Beto, por que você não faz um curso de barbeiro? Eu falei, rapaz, confesso para a Irmandade, eu não tinha dinheiro para pagar as contas, irmãos. O que tinha era regrado. Pagava certinho. E de vez em quando ainda faltava alguma coisa, porque a Irmandade sabe que com criança pequena às vezes dá uma diferencinha. Fica enfermo, precisa de um remédio, precisa de uma fralda, precisa de um leitinho especial. Mas entrou uma fé tão grande no meu coração quando aquele rapaz falou aquilo. Eu falei assim, rapaz, eu vou fazer mesmo. Segunda-feira eu vou lá fazer a matrícula. E de fato eu fiz, Irmandade. Segunda-feira eu fui lá naquela escola e fiz a minha matrícula. A moça falou assim, ó, tem que pagar... A Irmandade perdoa só para... Vai ter que pagar R$150 aqui agora. Eu falei, meu Deus do céu. Onde que eu vou arrumar R$150? Eu falei, já estava no limite do banco. Eu falei, passa no débito aí, moça. Já vai, faz um pouquinho já. Daqui a pouco Deus prepara. Já estava no limite ali do banco. Já tinha feito alguma coisa ali. E eu fiz, irmãos. Fiz a matrícula. Iniciei o curso dia 17 de setembro de 2017. Quando foi no dia 26 de setembro de 2017, uma semana depois, um servo de Deus ali na nossa região tem uma clínica de recuperação. Ele falou assim, irmão Beto, eu comentei com ele alguma coisa, ele falou assim, você vai cortar o cabelo do pessoal lá na clínica. Eu falei assim, santo Deus, glória a Deus, irmão, eu vou com alegria.
Falou, não, mas você já pode marcar que você já vai agora essa semana. Eu falei, não, irmão, eu fiz só uma aula do curso. Eu só fiz uma aula, eu não tenho condição de ir. Ele falou, olha, pode ir lá, que eu já conversei com eles e tá tudo certo. Não tem problema, eu já expliquei que o irmão vai aprender a cortar cabelo e Irmandade. Cheguei naquele lugar, tinha 27 cabelos para cortar. Glória a Deus, que alegria. Eu cortava o cabelo daqueles irmãos, numa felicidade, numa alegria, irmãos. Imagina um barbeiro começando o serviço sem nem ter começado o curso. Que coisa linda que ficava o cabelo do servo de Deus, irmãos. Mas a paciência deles me estruturou. A misericórdia daqueles irmãos. Irmãos, mediante esse testemunho eu vou pedir oração à Irmandade. Orem a Deus para quem está internado dentro de uma clínica. Situação difícil. Mas são amorosos, irmãos, quando estão em tratamento. E a paciência daqueles irmãos, durante 3 meses, eu fiz esse primeiro trabalho, eu cortei os 27 cabelos, levei uma semana para cortar 27 cabelos. Para mandar de ter noção, hoje eu corto 25 em metade do dia de serviço. Eu agradeço a Deus, irmãos, que levei uma semana, agradeci aquele irmão, falei, irmão, Deus que te abençoe por essa preparação, irmãos. Irmão, ele falou, não, irmão Beto, pode cobrar que você vai receber. Eu falei, mas como, irmão? Olha a situação que ficou o cabelo dos irmãos, tem misericórdia. Ele falou, não, irmão, o outro que trabalhava aqui, cortava, ganhava, você vai trabalhar, vai ganhar também. Eu falei assim, então faz o seguinte, irmão, me paga R$10 por corte, já tá bom. Irmandade, R$270. Paguei a parcela do curso, coloquei gasolina no carro para ir na próxima semana. Ainda deu dinheiro do lanchinho, consegui pagar algum maquinário ali, Deus está sendo glorificado nessa noite. O Senhor mudou minha profissão. Durante 3 meses que eu estava indo ali, irmão, o Senhor colocou uma confiança dentro do meu coração. Transformei a minha sala da minha casa num salão de cabeleireiro, de barbearia, irmãos. Falei para minha esposa, mudamos ali, peguei a cômoda que era do menino, peguei uma cadeira ali e coloquei para Irmandade ter noção, eu morava numa rua sem saída. E no final da rua é um pasto até o dia de hoje. Não tem movimento nenhum, irmãos. Eu abri aquele portãozinho, minha casa era meio portão. O interior é uma beleza, irmão. Ainda tem casa que não tem nem portão ainda. A minha era meio portão, eu abri aquele meio portão e colocava uma plaquinha. Barbearia, corte R$10. Irmandade de Deus foi tão bom na minha vida que fazia fila na porta da minha casa para cortar o cabelo. Eu agradeço a Deus que foi Deus tomando os caminhos da minha vida. O Senhor foi abençoando, irmãos. E chegou um ponto que eu falei para minha esposa, não tem como comportar esse monte de homem aqui. Daqui a pouco a polícia vai bater, vai perguntar o que é esse entra e sai de homem aqui. Irmãos, eu falei para minha esposa, entrou uma tribulação no meu coração e eu estava na empresa ainda. Trabalhava até 3 horas da tarde e depois eu fazia ali meus trabalhos em casa, irmãos. Eu agradeço a Deus que Deus permitiu nessa enfermidade que eu adquiri. Eu fui encostado no INSS durante 3 meses. Foi o período que Deus me deu a graça, irmãos. Eu abri o meu salão. Quando foi o término daquele período de 3 meses, cheguei na empresa e falei assim, ó, me manda embora porque eu preciso abrir o meu salão, eu vou começar a trabalhar por minha conta. A dona daquela empresa falou assim, a empresa não está demitindo ninguém. Se você quiser para essas contas. Eu falei, então faça as minhas contas em nome do Senhor Jesus Cristo que eu estou indo embora. Agradeço a Deus que eu abri aquela porta, irmãos. Dia 10 de julho de 2018. Bendito é o nome do Senhor. Em janeiro de 2019, o Senhor estava dando a graça de nós comprarmos a nossa casa própria, irmãos. Eu agradeço a Deus que em outubro de 2022 o Senhor deu a graça de pagar aquela casa também. E o nome de Deus está sendo glorificado. Vale a pena, irmãos. Nós sofremos pelo amor da obra de Deus. E o Senhor havia feito uma promessa, a Irmandade tem um pouquinho de paciência, vai acabar o culto no horário certinho. Eu agradeço a Deus, irmãos, que antes de nós irmos, o Senhor me chamar nessa graça, eu congreguei ali no bairro da Cruz Velha e Deus mandou a palavra naquela noite, numa sexta-feira, e falou assim, filho, amanhã vai ter um batismo, lá na central de Suzano. Vai lá, que eu vou te chamar nessa graça. Vou converter os teus caminhos, vou trocar o teu vocabulário, vou trocar suas amizades, vou te colocar um dom do céu dentro do teu coração para você me servir, e no tempo certo eu vou separar você para o meu ministério, para você pregar minha palavra sobre a face da terra. Irmãos, eu guardei aquilo dentro do meu coração, não comentei com ninguém, irmãos, da promessa que Deus havia de me colocar no ministério. Eu guardei isso dentro do meu coração, irmão, carregava dentro de mim, irmãos, uma fé e uma esperança em caminhar o Senhor, irmão, o Senhor me ajudar na face dessa terra, porquanto eu fui o primeiro crente na minha casa, irmão, servo de Deus, foi o primeiro que o Senhor me chamou. Depois o Senhor chamou minha mãe, chamou minha irmã, e Deus preparou, irmãos, e me chamou nessa graça, com 5 dias que eu congreguei, irmãos, na Congregação Cristã no Brasil. No 5º dia o Senhor me chamou nessa graça. Em junho agora vai fazer 17 anos que o Senhor tem me sustentado. Agradeço a Deus que o Senhor nos levou para a cidade de Piracá, irmãos, e nos provou, e abriu a porta material, irmãos. Deus preparou nossa casinha, preparou uma clientela para mandar e ter uma ideia. Deus dá graça de cortar hoje uma média de 20, 25 cabelos no dia. Benção de Deus na nossa vida, irmãos. Agradeço a Deus que Deus preparou
que Deus dava graça de nós ajudarmos a atender a obra, irmãos, ali no bairro do Atibainha Acima. Era 35 quilômetros de estrada, irmãos, e como músico, Deus deu a graça de ajudar ali. E Deus preparou, irmãos, situação difícil para chegar naquele lugar, e Deus nos deu a graça de nós comprarmos um carro 4x4 para nós ajudar ali a atender aquela obra, irmãos. Tinha dia de chuva que era muito difícil, não chegava de jeito nenhum com um carro comum. Irmãos, e nesse carro, irmãos, uma Mitsubishi, para mandar de ter uma ideia, uma TR4, muito forte esse carro, irmãos, muito forte. Eu agradeço a Deus que um dia eu trabalhei até 8 horas da noite e minha esposa falou assim, precisamos fazer a dispensa da casa. Eu falei assim, então vou trabalhar até umas 8 horas, depois a gente vai na cidade de Atibaia, faz a nossa dispensa e volta embora, que ali fica aberta até 10 horas da noite. E assim fizemos, irmãos. E naquele dia, dia 16 de outubro de 2021, nós fomos fazer essa compra, irmãos, e quando nós estávamos retornando nessa estradinha que eu contei para a Irmandade, que chega até Piracaia, estávamos vindo, a minha esposa do meu lado, os 2 filhos atrás. Irmãos, estávamos vindo dentro da velocidade da rodovia, uma noite escura. Quando nos deparamos, minha esposa gritou, falou, Beto, cuidado do cavalo. Irmãos, quando ela falou assim, entrou um clarão dentro do carro, não foi coisa fração de segundos. Quando nós percebemos, o teto já estava aqui em cima de nós, irmãos. Bendito é o nome do Senhor, aquele carro estava todo quebrado à frente. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu olhei para minha esposa, do meu lado estava em paz, não tinha nada. Olhei para os meus filhos no banco de trás, e estava tudo em paz, bendito é o nome do Senhor. Eu também estava sem arranhão nenhum. Quando eu desci do carro, irmãos, havia um cavalo morto aqui do lado esquerdo, no meio da pista. E quando eu dei a volta, irmãos, achando que era só um cavalo, quando eu dei a volta, tinha uma charrete e 2 homens caídos ali no chão, irmãos. Entrou um desespero na minha alma, irmãos. Um desespero tão grande, eu entrei em estado de choque. Comecei a gritar naquela rodovia. Irmãos, e Deus é tão bom na nossa vida que Deus preparou que 2 carros para trás. Hoje é o nosso conservo também lá, cooperador de jovens ali também na nossa região, e na ocasião ele era músico também. E ele vinha, irmãos, e eu naquele estado de choque, ele pegou no meu rosto e falou assim, Beto, calma, rapaz, calma. Você não está vendo a obra que Deus está fazendo na tua vida? Fica em paz, os 2 rapazes estão vivos. Irmãos, certo é, irmãos, que deu perca total naquela pajeira, irmãos. O cavalo subiu no teto, amassou, para mandar ter noção, amassou até o porta-mala, ficou torto. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu me desesperei com a vida daqueles homens e orei, irmãos. Esqueci do carro, irmãos. Na ocasião não foi por negligência, mas eu não tinha seguro, Deus o sabe por quê. Irmãos, e eu não me preocupei com o carro de forma nenhuma, que no dia seguinte, com a saúde que temos, poderíamos, né, irmãos, comprar outro e pagar. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que eu me preocupei com a vida daqueles homens. Um ali já se recuperou, irmãos, quebrou o maxilar dos 2 lados, quebrou a perna, foi socorrido, mas estava vivo, estava em paz. Eu fiquei preocupado com outro, irmãos, que caiu 20 metros para trás do carro, bateu a fronte da cabeça. Bendito é o nome do Senhor, seu ouvido começou a vazar, irmãos. Irmãos, um desespero, e foi 4 dias de oração. Orando, irmãos, no sábado, domingo, segunda, na terça. Quando foi na quarta, a família ligou e falou que aquele homem teve alta do hospital. O Senhor passou com a misericórdia dele, tirou ele daquele hospital. Quando foi na sexta-feira, a família ligou e falou assim, olha, senhor Roberto, por favor, manda a tabela FIP do carro e o número da conta que nós estamos fazendo o pagamento do carro para você agora. Glória ao nome do Senhor. Pagou aquele carro, irmãos, e Deus tem dado a graça, e hoje o nome de Deus está sendo glorificado. E compramos mais um carrinho, irmãos. A Irmandade, por certo, falou, irmão Beto, tá. Glória a Deus, né, irmãos, e a benção de Deus na nossa vida. Passaram-se 2 meses, outubro, 1 mês, 90 dias, o Senhor chamou minha filha na graça, com 12 anos de idade. Está lá minha auxiliar de jovens, irmãos, minha companheira. E passaram-se 3 meses, queridos. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele prova aquele que Ele ama. E Ele prova mesmo. Mas quando Ele prova, Ele recomenda. Ele guarda, Ele sustenta, não é assim, irmãos? E Ele faz a nossa vida da forma que Ele quer. E nós vimos, irmãos, 3 meses, exatos 3 meses depois, vindo visitar a família aqui em São Paulo, pela Fernão Dias. Irmãos, e houve ali um trânsito meio carregado. E houve ali uma parada meio brusca do carro da frente, e eu parei também, mas os 2 carros de trás não conseguiu parar. Encheram a traseira do meu carro, aqueles 2 carros, irmão. Agradeço a Deus que olhei para minha esposa, tudo em paz. Meus filhos, sem nenhum arranhão. Eu desci daquele carro e falei assim, ó, culpa no acidente eu não tenho, mas eu sei de quem que é a culpa de tudo isso aqui. Pode ficar em paz. Por certo, Deus está vindo com uma obra aí na frente na minha vida. Agradeço a Deus, irmãos, que passado 28 dias, o servo de Deus me ligou e Deus confirmou nosso cooperador de jovens ali na nossa comum congregação também, irmãos. Estamos ali, fez 1 ano que o Senhor nos colocou ali como cidade. Convido toda essa irmandade para congregar conosco ali. Nossa comum congregação é Recanto Pouso Alegre, na cidade de Piracaia. Não, irmãos, tem a cidade de Pouso Alegre em Minas Gerais, mas a nossa é na cidade de Piracaia, no Recanto Pouso Alegre. Nossos cultos são às terças e sábados, e as nossas reuniões de jovens e menores. Numa preparação de Deus, congregue com nós ali também, irmãos. Temos grande prazer e alegria de receber a Irmandade, o servo de Deus, os músicos. Os nossos ensaios ali também são às quartas e sexta-feiras, às 19h30. E não é puxando sardinha não, tem um lanchinho depois do ensaio que fica campeão para todo mundo. Não é, irmãos? Irmãos, eu agradeço a Deus por tudo, irmãos, por essa força, liberdade. Deus seja sempre louvado.